Epidemias, o fogo invisível. $30 milhões de formas de vida dividem o planeta em que vivemos. Cada um hospeda formas de vida invisíveis, chamadas vírus. Um vírus é um assassino que se esconde na selva. Nós o caçamos, mas não o encontramos. Até ele escolher nos encontrar. O enigma do Ebola. Nas estepes da Ásia, fica um país praticamente não estudado pela ciência moderna. Mongólia. Será que conseguiremos algo? Espero que sim. Uma equipe de pesquisadores veio até aqui para resolver um mistério médico. Nós sabíamos exatamente o que isso poderia fazer. Eles seguem um rastro de vírus mortal chamado Anta. A procura da origem dessa doença está ajudando a resolver um mistério ainda maior. A fonte do arredio vírus africano, o Ebola. É lá que eles vivem, naquele lugar. Investigar de onde os vírus vêm é complicado. Esta equipe de cientistas inclui não apenas virologistas, mas peritos que estudam plantas, animais, clima e ecologia. Temos que tirar isso daqui. Isso é lá dentro. Yeah, that's inside. A primeira tarefa é transformar estas cabanas em um laboratório de campo. Esta equipe sabe que o antavírus vive em camundongos na Mongólia e em outras partes da Ásia. Mas o vírus chegou aos Estados Unidos e eles querem saber como ele atravessou o mundo. Somente poderão fazê-lo caçando os animais que o transmitem. Roedores são os mamíferos mais comuns na Terra e transmitem muitas doenças. Algumas velhas, outras novas. Se você olhar sobre cada rocha em cada floresta, vai encontrar um novo vírus, associado talvez com algumas criaturas microscópicas. Existe todo um mundo de vírus do qual sabemos muito pouco. Vírus são parasitas. Não podem sobreviver sozinhos. Precisam viver dentro de alguma criatura que passa a ser seu hospedeiro. Vírus não causam mal aos hospedeiros naturais. Eles só causam doenças para outros animais que entram em contato acidentalmente com eles. Enquanto a maioria dos vírus não fazem mal ao ser humano, alguns do que nos infectam são letais. Já pegou algum? Sim, peguei 2. Um deles é um mussaranho e o outro é... O outro, eu não sei o que é. Parece com um mussaranho. Seguindo a pista dos roedores que transmitem Anta, esta equipe está tentando encontrar um caminho para prever onde esta doença mortal atacará em seguida. É um trabalho perigoso. O laboratório de campo transformou-se em uma segura área de biocontenção. É o que os caçadores de vírus chamam de zona quente. Do outro lado do mundo, nas florestas tropicais do oeste da África, vive o vírus Ebola. De
todas as doenças que emergem da selva, essa talvez seja a mais misteriosa. Os caçadores de vírus vêm procurando por seu esconderijo secreto há mais de 20 anos. Essa equipe acredita que pode ter finalmente encontrado a pista. Pierre Formenty, um virologista francês, está investigando a reserva da floresta de Tai, na Costa do Marfim, África, para descobrir em que animal vive o vírus Ebola. O rastro começa 30 metros acima do chão da floresta. Formenty e sua equipe de rastreadores construíram um sistema de plataformas e pranchas nas copas das árvores. Eles observam os animais que vivem aqui, procurando sinais de doença. Este é o domínio dos macacos. Em 1994, os chimpanzés desta floresta foram atacados pelo vírus Ebola. Uma cientista que fez autópsia em um chimpanzé também contraiu a doença. Ela teve sorte de sobreviver, mas muitos chimpanzés morreram. Qualquer animal que adoece por causa de um vírus pode ser eliminado como hospedeiro natural. Então, chimpanzés não são os hospedeiros do Ebola. Eles foram infectados por outra coisa. Mas o quê? Observando-os na floresta, pesquisadores descobriram que chimpanzés não são vegetarianos, como se acreditava. Eles também caçam e talvez sejam infectados por comer macacos ou outros animais. Humanos podem contrair Ebola por comer chimpanzés e macacos infectados. Estes animais são considerados iguarias em muitas partes da África. Em algum ponto dessa cadeia alimentar, vive uma criatura que carrega o vírus e o transmite aos outros. Pode ser qualquer animal da selva. Encontrar o hospedeiro natural do Ebola é um enigma que pode ser solucionado apenas apanhando tudo que voa, escala, anda ou rasteja na floresta. Estes obstáculos foram montados para atrair minúsculos mussaranhos para armadilhas feitas de baldes de plástico, permitindo aos cientistas o estudo de animais que vivem perto da base da cadeia alimentar. Em uma estação de pesquisa na floresta, a captura do dia é examinada no laboratório. Cada animal é classificado e autopsiado. Se alguma dessas criaturas carrega o vírus Ebola, isso aparecerá em seus órgãos e sangue. A procura tem incluído milhares de espécies da floresta. Muitas foram eliminadas como suspeitas. O hospedeiro natural do Ebola, a criatura em que o vírus vive naturalmente, permanece um mistério até agora. Já estamos indo para 25 anos ou mais. Ele é realmente a risco. Sabemos o que o vírus Ebola é, mas não sabemos onde ele vive. Tom Monat é um dos mais eminentes especialistas em vírus do mundo. Ele tem testemunhado o surgimento de muitas doenças novas nas regiões tropicais do mundo. Nenhuma mais preocupante que o Ebola. Doença assustadora e fascinante, bem peculiar. Lembro de ver imagens, micrografias eletrônicas desse vírus e dizer, Deus, é o vírus mais esquisito, parece com uma rosca comprida, parece um verme. Este é o mortal vírus Ebola ampliado 100.000 vezes.
Os vírus geralmente recebem nomes dos lugares onde foram descobertos. Ebola faz referência ao Rio do Congo. Quando a doença apareceu pela primeira vez no verão de 1976, eclodiu em 2 lugares centenas de quilômetros distantes um do outro. Era só o começo desse mistério da medicina. A doença que o Ebola causa é horrorosa. Mata 8 de cada 10 pessoas infectadas. Não há cura ou vacina. A história é sempre a mesma. Um paciente com febre é trazido de um vilarejo afastado para o hospital mais próximo. O hospital não tem equipamentos para identificar uma doença rara, cujos primeiros sintomas são muito parecidos com outras infecções tropicais comuns. Temos imagens de pacientes do Zaire que parecem bem doentes. Do outro lado do espectro, há uma forte febre hemorrágica viral com muito sangramento pelos orifícios do corpo. Os pacientes sangram em profusão. Eles vomitam, há vírus no vômito. Esses são os pacientes que têm a atenção de todos. Doenças assim, com sangramento incessante, são chamadas de febres hemorrágicas. O sangue e outros fluidos do corpo das vítimas do Ebola estão repletos de vírus altamente contagiosos. Em um hospital precariamente equipado, como muitos da África rural, a infecção rapidamente se espalha para os médicos, enfermeiras e outros pacientes. O Ebola invade todos os órgãos do corpo. Mata suas vítimas em menos de 10 dias. Os pacientes acabam morrendo por falência generalizada dos órgãos. É o que chamamos de multifalência. Com seus corpos em choque, as faces dos moribundos tornam-se máscaras sem expressão. Mesmo os mortos são altamente contagiosos. Eles devem ser enterrados rapidamente, com pouca cerimônia. Esta zona quente tem que ser interditada. Senão, o contágio pode se espalhar. Do vilarejo para a cidade, da cidade para a metrópole. De uma metrópole, um vírus pode pegar carona para qualquer lugar do mundo, em 24 horas. Sempre que uma doença não identificada eclode em qualquer lugar do mundo, amostras de sangue são enviadas para um laboratório como este, USARMED. Esta é a sede dos caçadores de vírus do Exército dos Estados Unidos. É uma das poucas instalações do mundo equipadas para manipular os germes mais mortais. Aqui, cientistas trabalham em abrigos herméticos, manipulando vírus perigosos e outros micro-organismos mortais. As pessoas que trabalham com o Ebola usam roupas pressurizadas para protegê-las. O mínimo acidente, um arranhão na mão, uma picada de agulha, podem significar morte quase certa. Em 1989, amostras de sangue de um grupo de macacos doentes foram enviadas para cá. Os macacos tinham sido enviados para os Estados Unidos para pesquisa médica e começaram a morrer na instalação da quarentena, na cidade de Reston, Virgínia, a apenas 24 quilômetros de Washington, D.C. Perigo. Certo, o que temos aqui? O que os especialistas viram sob as poderosas lentes do microscópio eletrônico deixou-os horrorizados. O vírus, sem dúvida, era o Ebola. É altamente contagioso. Isso era apavorante para nós, porque a única vez em que o Ebola havia sido visto antes foi em associação com essas grandes deflagrações na África. E aqui era uma colônia de primatas, perto de Washington, D.C. Havia outras más notícias.
Esses macacos não vinham da África. Eles eram macacos asiáticos, das Filipinas. Viajaram de avião por Amsterdã e Nova York, manipulados a cada parada por carregadores desprotegidos. Ao que parecia, o ebola havia sido deflagrado além de seu esconderijo na África e estava se tornando global. Os soldados americanos contra os vírus entraram em ação. Eles interditaram a instalação de Reston e mataram todos os macacos que foram desinfetados com produtos químicos e enterrados em valas. Testes sanguíneos de todos os que manipularam os macacos mostraram que várias pessoas foram infectadas, mas de alguma forma nenhuma ficou doente. Era um novo tipo de ebola, uma mutação, letal para os macacos, mas inofensiva para os seres humanos. Nos 7 anos seguintes, o ebola eclodiu por 2 outras vezes entre macacos enviados pela mesma empresa filipina. Em algum lugar nesse complexo nas Filipinas, a misteriosa cadeia de infecção estava funcionando. Uma cadeia que poderia levar ao desconhecido hospedeiro do ebola. O Yusam Reed fez planos para investigar. Vi isso como uma oportunidade única, porque aqui dentro dos limites de uma cerca havia claramente um sistema que podia manter o vírus in natura. Mas a chance foi perdida. O governo das Filipinas já havia fechado a instalação infectada e matado todos os macacos alojados ali. Lá, o mistério do hospedeiro natural do ebola não seria decifrado. Restou aos caçadores de vírus procurar nas florestas tropicais da África, onde sabem que o ebola vive em algum lugar entre os milhares de animais potencialmente hospedeiros. Uma caçada acontece em todos os lugares em que o ebola aparece. Mas as ocorrências são esporádicas. A seguinte foi em 1994 e em 1995. Dessa vez, houve deflagrações em 3 lugares da África, separados por centenas de quilômetros. Na Costa do Marfim, entre os chimpanzés, no Gabão e em outra cidade do Congo bem maior, Kikwit. Milhares de animais e insetos foram capturados, mas os caçadores de vírus não conseguiram a resposta. É muito frustrante lançar mão das melhores e mais bem direcionadas ferramentas, testar literalmente milhares de amostras coletadas em campo e falhar em obter sequer uma dica do vírus. A floresta africana na bacia do Congo é enorme. Por onde você começa? A agulha do ebola nesse gigantesco palheiro pode não ser encontrada. Quem sabe quantos vírus vivem nas selvas e florestas tropicais? Cada animal da Terra carrega sua própria coleção de vírus. Mas o mosquito é especialmente bom em espalhá-los. Alguns, como o tigre, transmitem não uma, mas várias doenças. Entre elas, uma velha, mas bem viva inimiga, a febre amarela. Foi essa doença que nos mostrou como os vírus se deslocam pelo mundo. Os africanos desenvolveram resistência à doença ao longo de milhares de anos. No século XVII, os europeus trouxeram o vírus para o Novo Mundo. Insetos em navios negreiros carregaram-no para uma população vulnerável que não tinha imunidade contra a doença. Por volta de 1640, a febre amarela irrompeu nas ilhas tropicais do Caribe e logo viajou para as Américas do Norte e do Sul, como uma nova infecção mortal. Suas vítimas ficaram doentes com febre e amarelas, uma vez que o vírus atacava o fígado. Frequentemente pareciam recuperar-se, apenas para sucumbir à violenta hemorragia interna. Eles morriam vomitando sangue escuro, enquanto o vírus destruía as mucosas do estômago, o coração e o fígado. O vírus da febre amarela causou a primeira febre hemorrágica já identificada. O porto de Havana, Cuba, era o ponto de partida para a febre amarela.
Em 1900, médicos do exército americano não chegavam ao acordo quanto à fonte da doença. Alguns achavam ser espalhada por pessoas ou objetos infectados, como cobertores e bagagens. Outros estavam convencidos de que era por picadas de mosquito. Vários cientistas permitiram que mosquitos os picassem para provar sua teoria da transmissão. Um deles, o Dr. Jesse Lazier, morreu. Seu sacrifício provou de uma vez por todas que o mosquito era o transmissor. Essa descoberta pelos primeiros caçadores de vírus foi o primeiro passo no controle dessa horrível doença. Mas a construção do Canal do Panamá foi o teste verdadeiro. Os franceses haviam tentado um caminho entre os mares por décadas, mas a febre amarela matou milhares de seus trabalhadores. Para construir o Canal do Panamá, a febre amarela teria primeiro de ser debelada. Com as lições aprendidas em Havana, em 1904, o presidente americano Theodore Roosevelt começou a ter sucesso onde os outros haviam falhado. Seu corpo de engenheiros drenou pântanos, limpou riachos, derrubou florestas, espalhou óleo em lagoas e lagos para matar a larva do mosquito. Foram 10 anos, milhares de homens e milhões de dólares para escavar o canal de um oceano ao outro. Mas essa maravilha da engenharia jamais poderia ter sido alcançada sem o sacrifício de cientistas corajosos. Por onde os exércitos se movimentavam, as doenças iam com eles. No começo dos anos 50, a guerra entre os Estados Unidos e a Coreia levou à descoberta de um outro vírus. Durante o conflito, centenas de soldados dos dois lados foram atingidos por febre e hemorragia. A doença atacava os rins, causando sua falência. O novo vírus recebeu o nome do rio coreano Antan, mas os médicos levaram 20 anos para descobrir que o vírus vivia em camundongos e ratos. O antavírus espalhou-se rapidamente quando bombardeios destruíram o habitat natural dos roedores, levando-os do campo para as cidades. Lá, eles transmitiram o vírus para camundongos e ratos urbanos. Agora, sabe-se que o anta causa doenças por toda a Ásia. Ele viajou para a Europa e as Américas. Mas enquanto se transferiu, o vírus também evoluiu, causando um tipo ainda mais mortal de doença. Quando uma nova doença ataca, suas vítimas e médicos são com frequência pegos desprevenidos. Levantei-me e me senti desconectada, muito estranha. Como se nada parecesse normal. Meus pensamentos estavam lentos, meu corpo estava lento. Comecei a me sentir dolorida e febril e pensei, vou ficar gripada. Suzanne Jackson estava nos primeiros estágios de uma nova doença chamada Síndrome Pulmonar Anta. Mata mais da metade de suas vítimas. À noite estava me sentindo muito mal. Levantei, fui ao banheiro e caí. Simplesmente caí. Não fiquei tonta nem nada. Entrei em colapso e nada funcionava. Eu estava assim. Era como se não tivesse ar para mim. Chamei a emergência e eles mediram meus sinais vitais e eu estava mal. Eles eram bons e tranquilizadores, mas vi em seus rostos que estavam apavorados. Pensavam, esta mulher está morrendo. Suzanne foi levada pelo resgate aéreo ao Hospital Universitário de Albuquerque, Novo México.
Na hora em que chegou, os médicos avaliaram suas chances de sobrevivência em apenas 5%. Foi no oeste americano, em 1993, que surgiu uma epidemia mortal de anta. Esta é a terra dos índios Zuni, Apaches e Navarro. Suas tradições e folclore ancestrais contêm conhecimentos sobre o antavírus datadas de muito tempo atrás. Do ponto de vista dos Navarro e de outros índios, temos esse conceito chamado Rojon, que é a harmonia com o universo. Acreditando que o homem não é o topo da pirâmide, mas que somos parte de toda a cadeia da vida que continua. Então, a doença é vista como a sensação de sair da harmonia com o universo. Ben Moneta é um médico navarro. Quando a doença anta eclodiu entre os índios, ele trabalhou com alguns caçadores de micro-organismos de elite para encontrar a causa da doença no ambiente acidentado do deserto. Os cientistas que estavam estudando essa doença tinham aquela visão ocidental, em que você tende a achar um agente viral. Tem de isolar coisas fora do contexto, e terá de achar o vírus e suas mutações de DNA, e vai por aí. As equipes de saúde federal e estadual rapidamente suspeitaram que havia um vírus agindo. Mas que vírus? E de onde ele vinha? Encontraram a região em meio a uma praga de roedores. Camundongos estavam em toda parte. Ao contrário do arredio hospedeiro do ebola, não demorou para encontrarem um animal que carregava o anta. Certo, tudo bem. A criatura mais encontrada nas armadilhas era este roedor comum, o arganaz. É uma espécie abundante com parentes por toda a América do Norte e do Sul. Os caçadores de vírus descobriram que onde quer que o arganaz se instale, leva o antavírus com ele. Como o arganaz, o vírus chegou para ficar. Suzanne Jackson veio para o Novo México para começar uma nova vida. Encontrou uma velha casa de fazenda e começou a arrumá-la com um amigo. Infelizmente, era o pico da epidemia de anta. Nós dois tínhamos uma ideia romântica sobre este lugar. Era um projeto monumental. Antes de podermos mudar, tivemos que limpar tudo. O gado tinha estado dentro e os camundongos estavam em todo lugar. Construções secundárias são o lugar favorito para os camundongos se instalarem. Onde eles faziam ninhos, Suzanne achava pilhas de seu excremento. Ao varrer, Suzanne pode ter inalado partículas de vírus que ficam nas fezes e urina. Ela provavelmente se infectou com a limpeza diária da casa. O vírus atacou seu pulmão. Vasos sanguíneos danificados vazaram dentro de seus pulmões e começaram a afogá-la em seus próprios fluidos. No hospital universitário, ela foi colocada em um pulmão artificial para bombear oxigênio em seu corpo debilitado. O vírus faz com que todas as células rompam e percam seus fluidos. E isso é jogado para o que chamam de espaço intersticial. E você incha. Fiquei com 77 quilos. Normalmente peso 52.
Tudo estava enorme. Em um momento, um dos meus braços estava tão esticado e grande que eles pensaram que teriam de abri-lo para aliviar um pouco a pressão. É totalmente devastador. A máquina manteve Suzanne Jackson viva enquanto seu sistema imunológico lutou contra o vírus. Ela desafiou as probabilidades e sobreviveu. Para os médicos pesquisadores, identificar o arganaz como hospedeiro do vírus mortal era apenas o começo. Havia outros mistérios no deserto do Novo México. Pistas desses mistérios são encontradas nas histórias dos Navajo. Histórias escritas na areia do deserto. A história do arganaz faz parte da nossa história da criação e é muito antiga. Data de séculos. O papel dos arganazes no começo, quando da criação deste mundo, foi construir esse ecossistema. Eles foram aos 4 cantos do mundo, espalhando sementes, e foi daí que nosso atual ecossistema evoluiu. E, de certo modo, devemos ao arganaz esse dom da vida. Ao mesmo tempo, havia respeito. Quase medo, porque um contato muito próximo com o arganaz, dentro do mundo deles, causa uma doença misteriosa. A história pintada à mão na areia por um curandeiro navarro durante gerações é parte de um ritual de cura de doenças. É uma cerimônia de cura para o antavírus. A pintura na areia com um arco-íris em volta dessas 4 ervas. Algumas dessas ervas que são usadas são fortes estimulantes cardíacos e pulmonares. Fora do arco-íris, o que é um sinal de proteção para os Navarro, está o arganaz, excluído do círculo de cura. Foi espantoso. Eu pensei, eu fiquei atônito que uma infecção nova e emergente fosse, na verdade, uma doença antiga, que foi bem caracterizada por curandeiros tradicionais. A ideia fez sentido para Terry Yates. É muito interessante que os Navarro e talvez outros povos indígenas tenham lendas que claramente descrevem esse tipo de doença em seu povo no passado, as quais claramente sugerem que pessoas têm ficado doentes com o antavírus há bastante tempo. As chamadas doenças emergentes não são nem um pouco novas. São novas apenas para a ciência médica. Para Terry Yates, esta era uma oportunidade de colocar à prova essa teoria com algum trabalho de investigação. A Universidade do Novo México tem uma das maiores coleções de mamíferos do mundo. Há milhares de espécimes de camundongos. Remontam a 60 anos atrás, representando um banco de dados dessas criaturas. Yates concluiu que poderiam também servir como um banco de dados histórico dos vírus que os camundongos transportam. Amostras de tecido de todos os roedores colecionados foram preservadas em congelamento. São pequenas cápsulas do tempo. Basicamente, produzimos uma grande cápsula do tempo de história genética e evolutiva, e neste caso, viral. Os vírus que esses camundongos carregavam vêm dando aos cientistas acesso às gerações de DNA dos vírus. DNA é como uma impressão digital. Toda forma de vida, incluindo o vírus, tem um diferente. Como os peritos comparam impressões digitais de suspeitos de crimes, os médicos podem comparar o DNA dos vírus. O DNA dos vírus encontrados nos ratos de 60 anos atrás combinou perfeitamente com o mortal antavírus que acabavam de descobrir. O mesmo vírus assassino estivera ali o tempo todo. Podíamos fazer a pergunta: é um vírus novo ou apenas passou despercebido? E a resposta é: apenas passou despercebido. Aqui é outro. Essa descoberta ajudou virologistas a seguir o rastro do antavírus nas Américas.
O anta foi encontrado em camundongos desde o Canadá até o sul, na Argentina. É interessante mesmo, é idêntico. Doenças que poderiam não ter sido reconhecidas foram identificadas com sucesso como anta. A experiência do anta mudou a forma como cientistas estudam novas doenças virais. Eles não se concentram apenas no vírus, mas procuram saber o que dispara a deflagração. No deserto do Novo México, alguma coisa iniciou a epidemia de anta. Os Navajo mais uma vez deram a pista. O que eles disseram é que foi um desses ciclos climáticos em que houve bastante chuva e nevascas naquele inverno. E então, no segundo ano, o arganaz proliferou e essa doença veio. Muitos índios morreram nessa época. Os Navajo se referiam ao ciclo climático que conhecemos como El Niño. No ano do El Niño, a água quente se move através do Oceano Pacífico para a costa da América do Sul. Isso afeta o clima em todo o globo. Traz furacões para a costa oeste dos Estados Unidos e chuvas pesadas para os desertos do sudoeste. Chuvas pesadas favorecem a vegetação, o que significa mais comida e abrigo para suprir mais camundongos. É nova a ideia de que uma mudança de temperatura no hemisfério sul possa causar a deflagração de uma doença no Novo México. Você teria sido ridicularizado há 20 anos. Sob as condições certas, a população de camundongos aumenta. Mais camundongos no ermo sudoeste significam mais vírus também. Há também muitas pessoas se mudando para esses espaços abertos. Cidades estão invadindo as colinas, trazendo mais seres humanos para os domínios dos vírus. As lições aprendidas com o anta levaram os caçadores de vírus ao rastro do ebola na África. Na Costa do Marfim, o virologista Pierre Fomenty tem um novo aliado. Jim Wilson é consultor da NASA. Os dois homens estão usando imagens de satélite vindas do espaço para estudar a charada. Se o efeito do El Niño é o gatilho para a eclosão do antavírus, talvez haja um gatilho para o ebola também. Parece que alguma coisa dispara as eclosões do ebola, pois elas acontecem ao mesmo tempo em lugares distantes. Mas o quê? Essa é a grande questão. Com leituras dos satélites globalmente posicionados, eles podem criar uma imagem ecológica de toda a floresta. As coordenadas que eles registram acrescentam informações para a África vista do espaço. As imagens de satélite fornecem um bom retrato. O radar, a partir da estação espacial, penetra as densas copas da floresta para adicionar detalhes. No Centro de Voo Espacial Goddard, perto de Washington, D.C., Wilson trabalha com especialistas da NASA observando mudanças nas chuvas, temperatura e umidade na África. Eles estudam imagens de satélite para qualquer padrão que possam encontrar na forma dinâmica da floresta, na época das eclosões do ebola. Basicamente, o que esperamos é que esse estudo nos dê pistas. Qualquer coisa, desde que não seja procurar uma agulha num palheiro. Eles acham que encontraram uma pista. As eclosões do ebola parecem ser precedidas por períodos de seca mostrados no mapa por uma faixa amarela. Essas secas são seguidas por chuvas pesadas, que criam uma visível explosão de vegetação através do cinturão tropical. Muitas coisas ocorrem quando chove na África.
Uma delas é a abundância de comida e o surgimento de vários tipos de frutas na floresta. É um período de alimentação frenética. Então, podemos fazer um paralelo da situação do hantavírus com a abundância de comida e a população de roedores em expansão na África. Houve chuvas fortes antes da epidemia na floresta de Tai, no oeste da África. Depois da chuva, os chimpanzés foram vistos banqueteando em um lugar. Aqui, nos galhos desta figueira gigante. Quando a árvore fica repleta de frutos, criaturas da floresta são atraídas para devorar os figos suculentos. Esse banquete atrai muitas espécies diferentes que normalmente não chegariam tão perto umas das outras. A figueira tem esse vigor apenas uma vez a cada 10 anos. Poderiam as raras aparições do ebola ser devidas a essa complexa e pouco frequente cadeia de eventos? Poderia ser uma pequena criatura alimentando-se da planta. Poderia ela ser o reservatório do ebola? E o próximo passo da cadeia de transmissão seria um pássaro devorando o gafanhoto. E esse pássaro então adquire uma infecção passageira ou talvez apenas por horas o vírus esteja presente em seu bico. Esse pássaro voa para a copa das árvores e começa a comer um figo ou outra fruta na floresta. Está competindo com um chimpanzé pelo mesmo pedaço de fruta e há contato. É o suficiente, talvez uma briga pelo figo. E assim o chimpanzé recebeu mecanicamente um vírus que começou lá atrás com um gafanhoto. Dessa forma, o chimpanzé é infectado e depois se torna presa de um caçador que estava à procura de carne. O chimpanzé é morto e levado para o vilarejo. A comida é preparada e os seres humanos envolvidos com a preparação ou o caçador que tirou a pele do animal ficam infectados com o vírus. Não estou dizendo que é isso que acontece. É apenas um retrato de uma série de eventos que poderia ser mais difícil de detectar que o tipo tradicional de procura ao vírus. A floresta de Tai é uma reserva protegida, mas não está livre de caçadores que matam chimpanzés. A equipe de Formanty frequentemente acha cartuchos na floresta. Nos vilarejos ao redor da floresta, Formanty tira sangue de caçadores conhecidos para verificar a presença do vírus. Ele quer descobrir se alguma dessas pessoas foi exposta a ele. Em algumas comunidades africanas, as pessoas tiveram resultado positivo, mas nunca ficaram doentes. Parece haver um tipo de ebola aqui que não afeta seres humanos, como o tipo encontrado nos macacos das Filipinas. Os vilarejos ao redor da reserva de Tai estão aumentando. É um padrão da expansão humana repetido por toda a África tropical. Estamos aqui na estação. Os estudos de Jim Wilson mostram como as pessoas penetraram a floresta. Não apenas na costa do Marfim, mas em outras partes da África. As marcas vermelhas são os principais pontos onde o ebola eclodiu. Com essa análise, você percebe o perfil do vírus. Aqui é como se houvesse um gatilho. Um padrão emerge. A linha vermelha aparece periodicamente quando os fatores de risco convergem, sugerindo o momento em que o vírus é disparado. Está cobrindo toda esta área e assim vemos por que ele se espalha por toda a África, no país todo. Vamos ver no mapa. As imagens de satélite ajudam a localizar possíveis focos. Lugares onde derrubaram a floresta para plantar árvores frutíferas e fazer cultivos domésticos. As armadilhas mostraram que, como a figueira, esses cultivos também atraem bandos incomuns de criaturas da floresta. Aqui é como um banquete.
Muitos animais vêm devorar essas frutas nessas áreas abertas. Temos muitos roedores e morcegos. Um grupo de animais se sobressai. Os morcegos. Eles foram apanhados em todos os lugares-chave onde pistas do ebola foram encontradas. Poderiam esses mamíferos noturnos ser a chave do enigma do ebola? Ou são apenas mais uma peça do quebra-cabeças? Para os caçadores de vírus, apenas uma das peças do quebra-cabeças é inconfundível: o fator humano. Quando ocupamos regiões selvagens, alteramos a natureza do mundo do vírus. Se você voltar no tempo, essa história tem se repetido sempre. E uma lição é que o homem é quase sempre o responsável, com seu comportamento, por eventos que levam ao surgimento de muitas dessas doenças. Enquanto a natureza é exposta ao avanço do homem, as barreiras entre as espécies desabam. Novas doenças são o resultado. As chances de que existam mais doenças graves causadas por vírus são um fato. Apenas ainda não as descobrimos. E enquanto descobrimos os vírus, eles estão nos descobrindo.